esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Essa é a afirmação feita pelo oficial romano, que estava diante de Jesus no momento em que ele morreu. Depois de longos momentos, longas horas, de muita humilhação, de agressões, de sofrimento, de zombaria, Jesus, depois de crucificado, finalmente morreu. E até na sua morte, inclusive nos acontecimentos que envolveram a sua morte, testemunhou sobre quem ele era. Os acontecimentos que envolveram a morte de Jesus foram mais uma prova da sua divindade. A ponto de que até mesmo esse oficial romano, que estava ali supervisionando os acontecimentos da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, diante de como tudo aconteceu, diante da sua morte, ele não consegue negar a constatação de que ali não estava simplesmente um homem comum. Não era só mais uma pessoa. Havia certamente algo divino nesse que eles haviam crucificado. E é isso que está expresso nessa frase desse oficial romano, e é por isso que essa afirmação é tão intensa quando retratada aqui nesse contexto. O próprio império responsável pela sua morte, o oficial que estava ali supervisionando e conduzindo aquela crucificação, não consegue mais negar, não consegue não constatar de que ali, naquela cruz, alguém divino havia acabado de morrer. É isso que nós constatamos na leitura do capítulo 15 do Evangelho de Marcos, que foi a nossa leitura de hoje, quando encerramos essa terceira semana de leituras do Novo Testamento. No capítulo 15, nós temos o relato dos momentos finais desse julgamento e da crucificação de Jesus. O capítulo 15 começa com Jesus sendo levado para diante de Pilatos, para o momento final do seu julgamento. Depois de longos momentos, longas horas de julgamentos ali com as autoridades religiosas, Jesus é finalmente levado diante de Pilatos, a autoridade romana, que poderia de fato sentenciar Jesus à pena de morte. Os líderes religiosos não tinham essa autoridade. Jesus então é levado diante de Pilatos para que fosse julgado, debaixo de uma falsa acusação, de que Jesus estivesse tentando estabelecer algum tipo de rebelião contra Roma. Por isso, Pilatos se dirige a Jesus como o rei dos judeus, porque foi essa acusação que foi apresentada contra ele. Olha, esse homem está querendo levantar o povo contra o Império Romano, está se apresentando como o rei dos judeus. E quando Jesus é confrontado com essas acusações, ele responde com o silêncio. Para surpresa de Pilatos, para surpresa de todos os envolvidos ali, Jesus não se defende. Jesus não nega as acusações. E ele, depois de ali alguns instantes, depois de muitas acusações apresentadas pelos líderes religiosos, fica claro, fica evidente, inclusive para Pilatos, que aquelas denúncias eram todas falsas, de que a verdade é que aqueles líderes religiosos acusaram Jesus por inveja dele, por inveja de todo o movimento que Jesus vinha causando. Mas eles foram bem-sucedidos em levantar a multidão contra Jesus e levantar acusações contra Jesus. Pilatos tenta de alguma maneira livrar Jesus da morte. Eu digo tenta, porque se ele quisesse, ele poderia de fato ter livrado, mas ele, ao ver que as acusações eram falsas, ele tenta abrir uma brecha para que a multidão pudesse mudar o caminho, pudesse pedir pela soltura de Jesus, como havia a tradição de que no dia da Páscoa um prisioneiro fosse solto. Ele oferece essa possibilidade de que Jesus fosse liberto, mas a multidão, guiada e insuflada pelos líderes religiosos, acaba pedindo pela soltura de Barrabás, esse sim de fato um criminoso convicto e condenado, mas Barrabás é liberto, Jesus é sentenciado à morte. Depois, naquele momento, então, Pilatos ordena que Jesus seja levado pelos soldados e seja conduzido para a sua crucificação. A partir daí, nós temos o relato desses momentos de extremo sofrimento, de extrema humilhação que foram sofridos por Jesus. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, né, para um lugar que era conhecido como Pretório, e Jesus, ali o vestiram com um manto vermelho, a cor vermelha, esse manto vermelho como uma zombaria,
porque era uma cor real, né? Os reis, os imperadores usavam mantos vermelhos, colocaram sobre ele um manto vermelho, zombando dele, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, batiam na sua cabeça com uma vara e batiam na vara, batiam com a vara porque haviam colocado essa coroa de espinhos, e quando batiam sobre a cabeça de Jesus, estavam cravando cada vez mais esses espinhos na sua cabeça. Zombavam de Jesus, se prostravam diante dele e diziam: salve o rei dos judeus. E o texto vai dizer, e Marcos ressalta esse detalhe, de que quando eles se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho, vestiram suas roupas e o levaram para ser crucificado. Jesus foi zombado, foi humilhado, até que os soldados romanos se cansaram de tanto zombar. Ele é então levado para ser crucificado. Mas Jesus já tinha sido açoitado, humilhado, ele já estava praticamente morto ali andando, resistindo por pouco, com as suas forças completamente esvaídas. Os soldados pegam então um homem, Simão, de Cirene, um africano, um homem da cidade de Cirene, que era uma cidade do norte da África, que estava passando por ali, puxado de entre a multidão, de entre as pessoas, para que pudesse carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus então ao local onde ele seria crucificado, e assim o fizeram. Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ali foi erguido, foi colocado na cruz, debaixo de mais insultos, de mais humilhações, sendo cuspido pelas pessoas. O povo que passava por ali gritava insultos, sacudia a cabeça em zombaria. Os líderes religiosos, os sacerdotes que passavam por ali, zombavam de Jesus. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, e ao meio-dia ele, por fim, padece das suas feridas, das suas... depois de tanta humilhação, depois de tantas dores, Jesus morre nesse seu momento de crucificação. Vale destacar que esse período foi de fato muito breve. O Senhor, na sua misericórdia, abreviou em muito o sofrimento de Cristo ali na cruz, a ponto de que nós temos Pilatos surpreso. Pilatos se surpreende quando recebe a notícia de que Jesus já tinha morrido, porque as crucificações muitas vezes levavam um longo tempo, levavam muitas horas. Era comum, inclusive, que depois de uma longa espera, depois de um longo período que as pessoas estavam ali crucificadas, pregadas na cruz, os soldados romanos viessem e quebrassem as pernas dos crucificados para que eles morressem, de fato morressem mais rápido. Mas o Senhor preservou Jesus, poupou Jesus dessas longas horas de agonia e de sofrimento, e num período de 3 horas, Jesus de fato morre. E a partir do verso 33 o texto vai nos dizer que por volta do meio-dia Jesus então clama em alta voz ao Senhor, e num suspiro ele entrega a sua vida. E Jesus de fato morreu. E o texto vai nos destacar que então Jesus clamou em alta voz, deu o último suspiro, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. E esse é um destaque muito importante feito por Marcos aqui, porque essa cortina do santuário ter se rasgado no momento em que Jesus morre tem um valor muito profundo, porque essa cortina é que separava o Santo dos Santos, o lugar onde só o sumo sacerdote podia ter acesso. Ao rasgar a cortina do templo, Deus, o Pai, estava deixando claro, escancarado para todos aqueles que pudessem ver e interpretar esse acontecimento, de que a barreira que havia entre nós e o Senhor havia sido rasgada. Com o sacrifício de Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai. E é por isso que o livro de Hebreus vai falar e vai insistir tanto sobre como no sacrifício de Cristo nós podemos, a partir do sacrifício de Cristo, nós podemos ter acesso e podemos nos achegar confiantemente diante do Senhor. E é por isso que Marcos destaca aqui essa cortina que foi rasgada no momento em que Jesus morreu. Rasgada não por pessoas, não por ninguém, mas pelo próprio Deus. Foi rasgada de cima a baixo a barreira, aquela cortina que nos separava, que separava a humanidade do acesso ao Senhor. E quando o oficial romano, que estava ali supervisionando tudo aquilo, viu tudo o que aconteceu, todos os acontecimentos que envolveram a morte e a crucificação de Jesus, ele não teve como não constatar, de fato, este homem era verdadeiramente um filho de Deus. Aqui não necessariamente uma declaração de fé de alguém que entendeu Jesus como seu Salvador, mas de um soldado
romano, acostumado à morte, acostumado à crucificação, que depois de ter matado inúmeras pessoas e supervisionado inúmeras crucificações, ali ficou claro para ele que não era só mais uma pessoa que tinha sido crucificado. Havia algo claramente diferente naquela pessoa que eles haviam crucificado. Havia algo divino ali naquele homem. E esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. É a declaração que o oficial romano faz. Jesus, então, depois de morrer, depois de ter sua morte constatada, o texto vai nos dizer que José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos para clamar e pedir para que o corpo de Jesus fosse cedido, para que eles pudessem sepultar o corpo de Jesus. Pilatos se surpreende com a morte tão rápida, pede para que os seus soldados confirmem a morte, eles de fato confirmaram a morte de Cristo, o Senhor estava de fato morto, e muita especulação é levantada, não por gente, ninguém sério especula a respeito disso, mas algumas pessoas tentando criar intrigas e tentando criar teorias sem nenhuma base, sem nenhuma probabilidade, tentam especular que Jesus, na verdade, nunca tivesse morrido e por isso Jesus não ressuscitou, porque ele nunca morreu. Vale destacar que, primeiro, Jesus foi crucificado pelo império mais sanguinário da história da humanidade, por soldados amplamente capacitados na habilidade de matar. Não havia ninguém mais capaz e ninguém mais ciente do que era a morte do que esses soldados romanos. Esse oficial romano que ali constatou a morte de Cristo e os soldados envolvidos naquela crucificação, eles estavam muito mais do que qualificados para constatar e afirmar com certeza a morte de uma pessoa. Eles constataram, confirmaram a morte de Jesus e só então liberaram o seu corpo para que ele fosse sepultado. E assim termina o relato desse capítulo 15. Sem dúvida nenhuma, um capítulo que nos coloca diante do momento mais triste, ao mesmo tempo um momento mais esperançoso do texto bíblico. Triste porque não tem como nós não sermos consumidos por um sentimento de tristeza, de horror diante de toda a maldade que Jesus sofre. Alguém que foi humilhado até que as pessoas se cansassem de humilhá-lo, zombado até que as pessoas se cansassem de zombá-lo, que enfrentou a morte mais sofrida, mais humilhante, mais doída, já inventada, um método de tortura, muito mais do que um método de assassinato, mas um método de tortura terrível inventado, e o mais terrível já inventado na história da humanidade, a crucificação. E ele enfrenta tudo isso por amor a nós, por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você, para que o véu, para que a cortina do santuário fosse rasgada, para que a barreira que havia entre nós e Deus fosse rompida. Ele, que foi rejeitado pelos seus, ao mesmo tempo em que até os seus adversários, os seus carrascos, não podiam mais negar que havia certamente algo diferente, algo divino naquele homem que eles haviam acabado de crucificar. Enquanto o seu povo escolheu rejeitá-lo, escolheu condená-lo, escolheu matá-lo, Marcos vai apresentar outros gentios que também fizeram parte de alguma maneira daquele cenário, mas que constataram e viram ali e atestaram a divindade de Jesus. Nós temos Simão de Cirene, um homem de uma cidade africana que ali esteve e que foi pegado para carregar a cruz de Jesus. Nós temos esse oficial romano que se vê impressionado com todos aqueles acontecimentos. Nós temos José de Arimateia, um líder ali daquela comunidade que corajosamente intercede e pega o corpo de Jesus para ser crucificado. Alguns escolheram negá-lo, outros ali lamentavam a morte do Messias, a morte do Salvador. Diante do mesmo evento, pessoas reagiram de formas completamente diferentes. Por isso, nessa reflexão de hoje, eu deixo a pergunta a você. Qual é a sua reação diante da crucificação de Jesus? Alguns escolheram zombá-lo, alguns escolheram rejeitá-lo. Constataram e viram tudo aquilo, e ainda assim o rejeitaram até o fim. Outros, diante dos mesmos acontecimentos, não puderam negar, não puderam deixar de constatar que ali estava o Filho de Deus, aquele que veio nos dar vida, que veio nos resgatar,
E a minha oração é para que você chegue também a essa conclusão. Diante desse relato e da verdade bíblica tão profunda, tão sofrida apresentada nesse capítulo, que nós possamos nos lembrar do preço que o nosso Senhor pagou, voluntariamente pagou, se entregou por nós e veio fazer tudo isso por amor à humanidade, por amor a mim, por amor a você, para nos resgatar do nosso destino de condenação em função dos nossos pecados. Olhemos para a cruz de Cristo, contemplemos a morte do nosso Senhor e que possamos de fato constatar que Ele é o nosso Salvador e todo esse preço que foi pago por Ele foi em nosso lugar. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. Amanhã nós vamos continuar lendo e vamos no capítulo 16. Amanhã não, agora na segunda-feira, vamos ler o capítulo 16 do Evangelho de Marcos, onde nós vamos ver o relato da ressurreição de Jesus. E essa é a questão da crucificação. A grande esperança e alegria que nós podemos ter quando constatamos isso, não é que nós nos alegramos pela crucificação de Jesus, nós nos alegramos porque a partir da crucificação de Jesus, nós tivemos o preço pago pelos nossos pecados. Mas, acima de tudo, na ressurreição de Jesus, nós temos a esperança da vida, assim como o nosso Senhor venceu a morte. E é isso que nós vamos ler e vamos contemplar na leitura do último capítulo do Evangelho de Marcos, na próxima segunda. Então, volta aqui de segunda a sexta. Nós estamos lendo um capítulo do Novo Testamento e aprendendo e extraindo lições dessas nossas leituras. Compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, com um familiar, que possa ser abençoado por essa reflexão. E volta segunda-feira. Seguimos para a nossa quarta semana agora de leitura e nessa jornada do Novo Testamento. Deus te abençoe.